Olá, pessoal! Estamos começando mais um Momento Fértil. É o podcast da clínica Arte Fértil, onde falamos sobre fertilidade, parentalidade e ajudamos você nessa trajetória que muitas vezes é desafiadora. Estamos aqui com uma das médicas da equipe da clínica, Iveline Radassi, médica, ginecologista, especialista em reprodução humana assistida e preceptora da residência do Hospital das Clínicas da UFPE. Seja bem-vinda, Ivi! Olá, Bárbara, boa noite, vamos lá. Vamos! E hoje a gente vai falar um pouco sobre um assunto que é muito interessante, muitas mulheres têm dúvidas, que é a gravidez depois dos 40 anos. Será que é mais difícil engravidar nesse momento? Será que sempre a gente tem que recorrer a técnicas de reprodução assistida? É uma gravidez de risco? Então vamos lá tirar algumas dúvidas que a gente recebe com frequência. Ivy, é verdade que engravidar depois dos 40 é mais difícil? Pode ser, sim, tá? Na verdade, a gente só vai saber se essa paciente tem alguma dificuldade para engravidar nesse período se ela tentar, tá? Ela tem que entender as particularidades dessa gestação após os 40 anos e arriscar se for o desejo dela. Mas é possível, sim, mas um pouco mais difícil. É que hoje as mulheres elas têm deixado para engravidar cada vez mais tarde e a realidade, a gravidez depois dos 40 é uma realidade, né? Não é uma coisa mais tão distante. No mundo inteiro, as mulheres têm deixado para engravidar mais tarde, na maioria das vezes após os 35 anos, onde elas encontram uma estabilidade emocional e financeira maior, e a gente tem que se adaptar a essa realidade. A gente pode informar, a gente pode orientar, mas a gente também tem que estar preparado para apoiar e ajudar essa mulher a engravidar após os 40 anos. Exatamente. E é isso, e a medicina está aí também para ajudar a gente a trazer esse momento mais saudável, né? Uma gestação mais saudável. Com certeza. E quais são os riscos, então, mais comuns de uma mulher que engravida nessa idade? Após os 40 anos, é documentado que a gente tem um risco maior de pressão alta, de diabetes. Consequentemente, a gente vai ter um risco maior de prematuridade, a gente tem um risco maior de um bebê com algum tipo de alteração genética, principalmente de cromossomopatias, que tem como principal exemplo a síndrome de Down, tá? Então, essa gravidez após os 40 anos, ela tem que ser orientada e acompanhada diante desses riscos aumentados. Mas não quer dizer que porque a pessoa tem mais de 40 anos, ela vai ter tudo isso ou qualquer uma dessas complicações, dessas particularidades. Muitas mulheres com mais de 40 anos têm gestações saudáveis que chegam até o final com possibilidade de parto normal. Então, quanto mais a gente puder acompanhar, ajudar e orientar, melhor. Eu acho que um acompanhamento desde antes, né? Quando a mulher está pretendendo engravidar, ela já precisa ter uma mudança do estilo de vida, precisa tratar algumas doenças, né? Estabilizar algumas coisas para ter uma gestação mais saudável, né? Isso faz toda a diferença. Para qualquer casal que está tentando engravidar, porque eu preciso tirar também essa responsabilidade tão grande das costas da mulher. Para qualquer casal que está tentando engravidar, é muito importante que eles já coloquem um estilo de vida mais saudável na rotina deles. Se alimentar melhor, fazer uma atividade física, avaliar as suplementações. Algumas suplementações são muito recomendadas e essenciais, como a suplementação de ácido fólico, tá? Então, esse Diminuir casal... o consumo de algumas substâncias, né? Não Álcool, fumar, beber muito pouco, café, no máximo 2 xícaras de café por dia. Então, esse casal que deseja engravidar, eles vão ter melhores chances e vão ter uma gestação mais saudável se eles se preparam para ter uma vida mais saudável e, consequentemente, uma gestação mais saudável. E isso não é uma coisa só para as mulheres com mais de 40 anos, é para qualquer idade. Até porque essa mulher de 30 anos que está acima do peso, que a pressão já oscila, que tem uma glicose alta,
ela provavelmente vai ter uma gestação muito mais preocupante do que aquela paciente de 40 anos, que tem um peso adequado, que costuma ter uma alimentação saudável, que faz uma atividade física, que já se cuida há um bom tempo. É verdade. Então, a gente tem que focar muito mais no estilo de vida saudável do que simplesmente rotular e estigmatizar a mulher pela sua idade. É verdade. Isso aí. E para quem quer engravidar naturalmente aos 40, tem alguma coisa que a gente pode fazer, pode orientar para ajudar essa gestação? Olha, eu acho que o que a gente... Essa questão do estilo de vida, né? Você já para falou todo mundo, tá que é certo? muito importante. O estilo de vida seria realmente uma orientação para todo mundo, para qualquer idade. Mas eu acho que a principal orientação para uma mulher que já tem 40 é ela não perder tempo, tá? Ela decidiu liberar, vamos liberar, já fazendo uma boa suplementação com melhora do estilo de vida. Eu já estou tentando engravidar há 4 meses, 5 meses, 6 meses. Eu já tenho que ir adiantando exames para melhor investigação, o que é que eu posso fazer para me ajudar a engravidar a cada mês. Caso eu não engravide naquele tempo aí que eu julguei que seria o tempo que eu iria me programar para que aquilo acontecesse espontaneamente, quem eu vou procurar, quem vai me ajudar, qual é o meu planejamento para essa gestação um pouco acima da idade recomendada para que eu não perca tempo nas minhas tentativas. Temos muitas medidas para ajudar essa mulher, para aumentar as chances dela de gestação, para aumentar as chances dela de gestação saudável, mas se ela for esperar demais para tomar qualquer tipo de atitude diante do que ela foi encontrando no caminho, ela já liberou numa idade que a gente já considera uma idade que exige cuidados. Então, a gente deveria estar ali de mãos dadas com ela para tomar as atitudes em tempo hábil. Legal, interessante. Foram boas as dicas. E para quem começa a enfrentar dificuldade, então, nessa fase, quais seriam as opções que a gente pode oferecer para essa paciente, né? A gente como médico. Existe um passo a passo, que é um passo a passo para qualquer idade, para aquele casal que está tentando engravidar e não está conseguindo, e a gente pode seguir esse mesmo passo a passo com algumas medidas mais particulares diante dessa mulher que já tem uma idade que precisa de mais cuidados, tá? Então, eu fiz os exames. Posso continuar tentando em casa? Depende, faz quanto tempo, qual é a idade da mulher, a idade do homem e tal. Se eu posso continuar tentando em casa, eu vou tentar a baixa complexidade, que é a indução de ovulação, programação de namoro, tentar fazer um suporte de fase lútea para dar uma chance melhor de engravidar e uma chance menor de perder. Não consegui. O próximo passo seria, na verdade, a inseminação intrauterina, que hoje, em 2025, ela não é tão bem indicada para mulheres com mais de 40 anos, tá? Diante do que eu tenho de taxa de sucesso mesmo, tá? O tratamento para engravidar, que no momento que eu desisto da baixa complexidade, que eu acho que continuar tentando em casa não é mais uma opção para aquela paciente, aquele casal em que a mulher já tem mais de 40 anos. Os benefícios de eu fazer uma fertilização in vitro são muito grandes, tá? Por 2 motivos. Primeiro, porque esse casal vai ter a oportunidade não só de engravidar naquele momento, mas de preservar a fertilidade daquele momento para o futuro, se por acaso eles desejarem 2 filhos, que é o mais comum. Sim. A maioria dos casais que estão se programando para engravidar, que desejam engravidar, desejam uma família com 2 filhos, tá? Então, se eu tenho a oportunidade de não apenas ajudar esse casal a engravidar, mas planejar e preservar o futuro, melhor. Tá? Então, esse casal que tem a oportunidade de fazer uma fertilização in vitro e tem uma mulher com mais de 40 anos, com uma chance maior de ter cromossomopatia, diga aí a beleza de a gente ter a oportunidade de saber, antes mesmo dessa paciente engravidar, se por acaso
O bebê dela poderia ter alguma condição genética grave que faria com que aquela gestação não evoluísse do primeiro trimestre, ou até que aquele bebê pudesse nascer com algum tipo de doença genética que levaria ele a uma vida de dificuldades. Então, se isso é uma coisa que eu posso saber antes da paciente engravidar, eu acho que vale muito a pena. E diante do risco relativamente alto disso acontecer numa mulher com mais de 40 anos, e eu posso me proteger disso, eu acho que vale muito a pena. Então, eu acho que a fertilização in vitro entra como aquele tratamento que seria melhor indicado para esse perfil de paciente, principalmente por esse motivo, tá? Sim. Por planejamento e por proteção. Mas qualquer tratamento é possível em qualquer idade. A gente orienta o tratamento, mas quem decide o tratamento é o casal. Quem decide o que cabe na visão dele de família, nas possibilidades financeiras dele, nas visões religiosas, quem decide o tratamento é o casal. Por isso é interessante pensar em buscar um especialista em reprodução quando a mulher, o casal, não está conseguindo engravidar ou quando está pensando em engravidar nessa fase, né? Porque muitas vezes o casal fica em casa tentando e aí passa 1 mês, 6 meses, 1 ano. Quando a gente vê, tá 7 anos tentando e... Isso, tá? Essa procura por uma pessoa para lhe ajudar, essa procura para uma pessoa para lhe orientar, eu confesso que se a mulher tem mais de 40 anos, ela deveria ser a partir do momento que a mulher decide engravidar. Isso. Tá? Porque a partir dos 35, a gente fala muito assim, a partir dos 35 anos seria bom que se tá tentando engravidar 6 meses e não tá conseguindo, já deveria procurar ajuda, tá? Mas se você já tem mais de 40, não custa nada que esses primeiros 6 meses de tentativa já sejam acompanhados. Sim, tá? sim. Por que não você já ter uma pessoa para te orientar e te acompanhar nesse início? Porque você vai entrar nas tentativas já com uma bagagem, com uma orientação e com uma visão melhor das suas possibilidades de tratamento e das suas possibilidades de espera, do que é que você pode fazer para aumentar suas chances, o que é que você está disposto a fazer até chegar aí nessa sua gestação tão desejada. Verdade. E é importante falar que a gente precisa individualizar cada caso, né? Nisso que eu perguntei para você, na verdade, cada casal vai ter uma história e a gente, diante daquela história, vai dizer e conversar qual seria o melhor tratamento, né? Sem dúvida nenhuma, Tudo tem que ser. quem não conhece uma mulher que engravidou espontaneamente e deu tudo certo após os 40 anos. Eu conheço várias. Muitas mulheres tentam engravidar após os 40 anos e conseguem, e é uma gestação saudável, e tem um bebê saudável. A gente tem que também estar ciente dessa possibilidade, ter o coração aberto para essa oportunidade, mas a gente também não pode ser irresponsável diante do nosso papel de orientar. Então, o nosso papel como médico, como fertileuta, é orientar, é a gente mostrar as estatísticas, é a gente dizer o que seria melhor usado naquela idade, como a paciente poderia acompanhar de forma melhor essa condição e esse momento da vida dela, mas a gente tem que deixar ela à vontade para aquilo que ela deseja fazer. Sim. E aí a gente entra numa pergunta bem interessante, porque tem se falado muito, né, estimulado muito o congelamento de óvulos, e aí a gente tem aquelas mulheres que congelaram óvulos muitas vezes abaixo dos 35. Para essa mulher que congelou óvulos nessa idade, mas que decidiu engravidar depois dos 40, isso faz diferença numa gestação? Isso faz toda a diferença. O fato de você congelar óvulos antes dos 35 anos, você congela a sua fertilidade e suas possibilidades de antes dos 35 anos. Então, o que eu tenho como minha principal preocupação
quando eu vou tentar engravidar uma mulher com mais de 40 anos. Sem dúvida nenhuma. As taxas de gestação, que não são boas, as taxas de abortamento, que são altas, e o risco de um bebê com algum tipo de cromossomopatia. Isso é o diferencial maior, isso é o que eu tenho que ver com uma responsabilidade maior e saber lidar melhor. Se eu estou vendo que aquela mulher congelou óvulos com menos de 35 anos, as estatísticas para ela não são de 40 anos. Ela pode ter 40, ela pode ter 42, ela pode ter 44, mas as chances de gestação dela vão ser de mulheres com 35 anos. Sim. As taxas de abortamento dela vão ser de mulheres com menos de 35 anos. E as taxas de bebê com algum tipo de alteração genética de menos de 35 anos. Então, isso é incrível, tá certo? Isso faz realmente total diferença, né? Faz total diferença. Então, essa mulher realmente, ela conseguiu viajar no tempo. Ela vai levar aí para o futuro as chances dela, o que ela tinha de possibilidades, o que ela tinha de chances de 5 anos atrás, de 10 anos atrás, dependendo do tempo que ela deixa esses óvulos congelados, pois a gente não tem um tempo máximo de congelamento, tá? Então, essa mulher pode deixar esses óvulos congelados e usar quando ela estiver com vontade, ou se ela tiver vontade, até porque se por acaso ela congelar e depois decidir que não se sente à vontade para usá-los, ou aquele desejo de maternidade, ele não, com o tempo ele foi passando, ele não foi aumentando, ela não teve vontade de concretizar aquele desejo que ela tinha no passado, ela pode simplesmente descartar esses óvulos, são apenas células humanas, então a gente não ficaria também tão preocupado aí com esse descarte. O congelamento de óvulos veio realmente para revolucionar a gestação da mulher com mais de 40 anos. Verdade. Porque ela tem a possibilidade de congelar óvulos e engravidar na idade que ela desejar com óvulos próprios. Pois a gente pode engravidar na idade que a gente desejar. Vemos aí mulheres engravidando com 45, 50, 55, em todos os lugares do mundo, quando a gente vê aí redes sociais, televisão, em tal lugar do mundo nasceu uma mulher, nasceu um filho de uma mulher com 60 anos, 65 anos, e a gente pensa assim, poxa, que legal, como foi que ela conseguiu isso? Minha gente, a partir dos 44 anos é difícil a gente engravidar com óvulos próprios. Algumas poucas sortudas conseguem isso. Então, a gente tem que pensar que essa gestação com óvulos próprios se torna muito mais difícil acima dos 40. E se a gente puder congelar óvulos com menos de 35 anos, a gente pode mudar o nosso futuro. Verdade. É importante pensar nisso mais cedo, né? E como que a gente poderia garantir uma gestação mais saudável depois dos 40? Acho que a gente já falou um pouquinho, né, sobre isso, sobre mudanças de estilo de vida, hábitos saudáveis, acompanhamento médico, né? Tentar desde o início, desde antes da gestação, já buscar esse acompanhamento para tratar possíveis problemas. Um acompanhamento pré-natal diferenciado, você também não se descuidar porque você atingiu o seu objetivo e agora eu engravidei, e grávida pode comer por 2. Agora eu engravidei e eu não posso mais fazer atividade física porque eu tô grávida. E não é assim que a gente pensa. Ainda muitos mitos, né, em relação a isso. Então, a mulher que está grávida, ela tem que manter esses hábitos saudáveis, ela tem que manter a dieta dela, ela tem que manter a atividade física dela, para que não só ela não era simplesmente o desejo de engravidar, mas também o desejo de manter uma gestação saudável. Isso, verdade. E, Ive, qual é a maior dúvida que as mulheres que querem engravidar depois dos 40 trazem para você no consultório? O que elas chegam perguntando, né? Quando você recebe algum encaminhamento, ou enfim, um casal que deseja essa gestação, o que eles trazem para você? Qual é a coisa que você mais escuta? Sem dúvida nenhuma,
a principal dúvida desse casal que chega, em que a mulher já tem mais de 40 anos, é se é possível. Ela chega realmente muito temerosa da resposta, e o medo da resposta faz com que muitas vezes ela adie essa consulta. Sim, sim. Ela já imagina que ela não vai conseguir engravidar. No íntimo dela, ela já tem medo de que a resposta que eu vou dar seja exatamente o que ela já estava imaginando, de que não dá mais. E esse não que ela já tem dentro dela, ela não quer ouvir também de um profissional. Então, às vezes, essa paciente acaba adiando essa consulta até algum amigo, a ginecologista, alguém chegar assim, vá, não deixe de ir, escuta o que ela tem para dizer. A medicina está muito moderna, temos várias possibilidades. Essa clínica é muito boa, essa médica é muito bem recomendada, e ela vai para lá nessa expectativa de que ela vai ter uma resposta positiva, mesmo diante daquele imenso medo que ela tem da resposta, tá? Então, é lógico que o principal medo, a principal dúvida é se é possível, tá? Porque o senso comum é de que é muito difícil e de que não é possível. Mas temos hoje realmente muitas possibilidades, desde a gestação espontânea até tratamentos de reprodução assistida, com óvulos próprios e com óvulos doados, com gametas próprios, gametas doados, com embriões próprios, com embriões doados. Então, as possibilidades são enormes, e por causa disso, temos mulheres com mais aí de 60 anos engravidando no mundo, tá? Então, são coisas que são extremos, nós sabemos, mas que mostra como é uma coisa que está ao alcance de todos. Então, se você tem esse desejo, realmente o que você não pode fazer é adiar. O adiamento vai fazendo com que tudo se torne mais difícil, tá? Não só por causa da quantidade e da qualidade dos óvulos, que naturalmente diminui com a idade, mas também porque esse adiamento vai aumentando a chance de outras coisas acontecerem na sua vida, de aparecer um mioma, de aparecer um pólipo, de aparecer uma alteração de trompa, de aparecer alguma doença crônica, como hipertensão, a diabetes. É natural que coisas aconteçam com o nosso corpo à medida que a idade vai passando. Então, adiar nunca vai ser uma coisa boa, tá? E aí, só pegando um gancho do que você está falando, eu tenho alguns familiares que, assim, não foram criadas, mulheres que não foram criadas para ser mães. E elas têm dúvida, não sabem, assim, se querem ter um filho. E eu acho que a gente também tem que falar sobre isso, né? Como você falou do congelamento de óvulos. Dessas mulheres que não têm certeza, hoje, na minha cabeça, eu não quero ter filhos, mas a gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe se com 40, 45, se em algum momento da nossa vida a gente vai ter o desejo. Então, também é importante pensar sobre isso, né? Hoje eu não quero ter filhos, mas eu quero ter uma garantia de poder pensar sobre isso no futuro, né? Que é onde entra essa questão do congelamento, né? Sem dúvida, uma mulher que não sabe se quer ter filho no futuro, não existe uma atitude melhor do que ela dar a ela o benefício da dúvida. Então, se por acaso ela não tem certeza, é melhor que ela congele óvulos para o futuro, porque se por acaso ela desejar, ela não tem as dificuldades que a idade podem trazer para ela, tá? E se ela decidir no futuro, ela vai ter a oportunidade de engravidar com óvulos próprios. E isso realmente é incrível, tá? É incrível que a medicina tenha chegado ao ponto de ajudar uma mulher a engravidar com 40, 45, com os óvulos dela mesmo, que ela congelou há 10 anos atrás. E isso não é uma coisa difícil, isso está ao alcance das mulheres no mundo inteiro. A reprodução assistida hoje não é como há 10, 15, 20 anos atrás. É lógico que ela tem um valor diferenciado, mas ela é relativamente acessível. Existem formas de pagamento, existem programas de baixo custo, em todas as clínicas praticamente. E essas mulheres podem ir até lá e ver se isso é uma possibilidade para elas. E isso realmente
é incrível. É verdade. Se a gente pensa nisso, se a gente pensa no íntimo do que isso representa, você poder no futuro engravidar com os seus óvulos do passado, isso é realmente divino, É tá? verdade. Isso. E aí, pensando nessas pacientes, né, que chegam no seu consultório com essa dúvida que você citou aí, doutora, será que realmente eu posso engravidar? Elas também perguntam, às vezes, se existe algum exame que eu possa fazer para ter certeza, né, que eu sou fértil, não é, Ivy? E tem algum exame que confirme isso, que me diga que eu consigo, que é possível ainda engravidar? Ó, infelizmente, eu não tenho um exame que me diga assim, essa paciente é fértil. Esse casal é fértil porque a gente examinou esse casal dessa forma e o exame deu isso ou aquilo, tá? O processo de gestação é um processo que envolve alguns compartimentos da pelve feminina e da produção do espermatozoide masculina. É um processo complexo que eu não consigo avaliar isso por um exame só. Mas, no momento que eu trato de uma mulher com mais de 40 anos, se você me perguntasse qual é o exame mais importante para eu avaliar até que ponto a gente ainda pode ajudar essa mulher a engravidar com mais de 40 anos, sem dúvida nenhuma eu colocaria o hormônio antimuleriano como o meu exame de escolha. Doutora, se você puder escolher só um exame, o que é que você vai pedir para essa mulher com mais de 40 anos? Eu vou pedir um hormônio antimuleriano, tá? Porque diante dele, a gente vai definir muita coisa, tá? E para o marido, né, dessa mulher, eu vou pedir o quê? O espermograma é o principal exame masculino para qualquer idade, tá? A partir da idade do homem, a gente também vai pensar em complementos para esse exame, como a taxa de fragmentação do DNA espermático. É muito comum que a gente ache que só a idade da mulher importa. Tá? Isso, era uma outra coisa que eu ia te perguntar, porque a gente fala tanto, deposita tanta carga na mulher, né, nessa questão da mulher acima dos 35, 40. E a idade do homem, ela faz diferença nessa situação? Importa, tá certo? A idade do casal importa, seja do homem, seja da mulher. É natural que a fertilidade caia com a idade. Para os dois, porque como todas as células humanas que perdem a qualidade com o tempo e a idade, as células do ovário da mulher também perdem a qualidade e as células produzidas aí, os espermatozoides produzidos pelos homens também vão perder a qualidade com o tempo. É realmente inegável que os homens levam um tempo maior para a gente perceber essa perda de qualidade no sêmen. Mas a partir dos 45 anos ela já é bem percebida. Enquanto nas mulheres, essa diminuição de qualidade dos óvulos é percebida a partir dos 35 anos. Então é mais cedo para a mulher. Mas a idade do homem importa sim. Também importa, né? E aí, vamos pegar aquela situação que a mulher começa a tentar engravidar, né, com o casal, enfim, e ela não consegue engravidar com os seus próprios óvulos. Você poderia falar um pouquinho sobre as alternativas, a alternativa que a gente tem quando ela não consegue, depois dos 40, engravidar? Para essa mulher que já chegou até o limite dela, do quanto ela tentaria, do quanto ela esperaria com seus óvulos próprios, o que a gente tem como principal artifício é a recepção de óvulos doados, em que a gente vai dar a ela a oportunidade de fazer um tratamento para engravidar com óvulos de uma doadora de óvulos com menos de 37 anos, que é a legislação atual no Brasil. Então, essa mulher faz uma fertilização in vitro, em que a gente tem os óvulos da doadora e os espermatozoides do marido dela para formar embriões e tentar engravidar com esses embriões, com as chances de sucesso, as chances de abortamento e as chances de malformação relacionadas à idade do óvulo, tá? Então, isso vai mudar drasticamente
as chances dela engravidar, no momento que a gente entra aí nesse processo de adoção, o processo de adoção de óvulo, de recepção de óvulo, é um processo que tem algumas particularidades. Caberia um podcast todo só sobre isso. Acho até que já temos. Podemos procurar aí, mas realmente isso muda o rumo do tratamento. No momento que a gente percebeu que a gente chegou até o nosso limite de tentar ajudar aquela mulher a engravidar com óvulos próprios, independente da idade dela, tá? Porque depende de cada caso. Não necessariamente é com uma mulher com mais de 40 anos que eu vou pensar que óvulos doados vai me ajudar. Às vezes são em mulheres mais jovens, depende muito do tratamento. E eu, com esse artifício, eu vou aumentar muito as chances de sucesso naquele tratamento. Pronto, Iva, então vamos falar agora dessas mulheres que engravidam ou por óvulos próprios ou óvulos doados. Essa gestação, ela é considerada de um risco maior quando ela acontece acima dos 40 anos? Se eu pensar estatisticamente, essa gestação tem um pouco mais de riscos, sim. Esses riscos, eles estão relacionados à idade também, mas estão relacionados principalmente ao estilo de vida daquela mulher. Mas a condição de gestação, eu não posso dizer que é uma condição sem riscos, tá? Então, para qualquer idade, existem riscos que estão habitualmente relacionados ao ato de gestar e parir, que, à medida que o tempo passa, esses riscos se tornam um pouco maiores, sim. E o que é que eu tenho mais documentado de risco? Pressão alta, diabetes, prematuridade e malformação. Como a gente acabou citando algumas vezes aqui no podcast. Realmente, o risco maior que está relacionado é a isso aí. Ótimo, obrigada pela resposta. E, por último, para finalizar o nosso podcast, eu queria saber se você já acompanhou ou se você sabe de histórias inspiradoras de mulheres que tiveram uma gestação bem-sucedida, assim, acima dos 40 anos, para encorajar aí essas mulheres. Ah, com certeza. Tanto eu como eu acredito que a maioria das mulheres, elas conhecem alguém que teve uma história de sucesso com mais de 40 anos, tá? Então, vou pensar em alguém da atualidade aí, que acabou de parir, Gisele Bündchen acabou de parir, normal, aos 44 anos. Teve aí seu terceiro parto normal aos 44 anos. Ela é uma pessoa muito discreta, né, em relação à sua vida pessoal, então ela não nos falou muito sobre como foi esse processo de gestação, se foi uma gestação espontânea, se foi uma gestação por tratamento, mas até onde sabemos, ela pariu normal, um bebê saudável, tá? Então temos muitas outras celebridades que engravidaram após os 40 anos, tá? Deixe-me pensar. Ivete Sangalo pariu gêmeas, ela tinha 45 anos, tá? Na história de Ivete Sangalo, ela tinha congelado óvulos, fez alguns tratamentos de reprodução assistida e tinha congelado óvulos mais cedo, que deu a ela a oportunidade de engravidar aos 45 de gêmeas. Deixe-me ver um pouco mais de alguém que podemos citar como exemplo. Assim, aqui na clínica, eu confesso que a gente tem um número enorme de tratamentos com mais de 40 anos, tá? Com óvulos próprios. Assim, eu confesso que a nossa procura é maior a partir dos 37, digamos, tá? Essas mulheres com mais de 35, 37 anos, elas são o nosso público-alvo. Então, é muito comum que a gente tenha pacientes com mais de 40 anos aqui, engravidando, parindo e dando tudo certo, tá? Por tratamentos diversos, tá? Às vezes, essa paciente que chega com mais de 40, mas que tem exames normais e que deseja tentar um pouco mais baixa complexidade, tentar engravidar espontaneamente, por que não? Essa decisão, ela toma orientada, a gente fala sobre riscos e a gente segura na mão dela e tenta ajudar ela no desejo dela, sim. Mas quando a gente vê também que a gente tá aí naquele limiar entre ajudar, apoiar e perder tempo, a gente também fala, e aí?
E o que é que você acha sobre a gente fazer um tratamento de alta complexidade e tal? E a gente começa a pensar em outras possibilidades que dariam a ela aí uma maior chance de engravidar, uma menor chance de perder e tal. E a gente vai seguindo o tratamento, individualizando para cada caso. Ive, muito obrigada por ter participado desse podcast. Queria que você falasse qual é a sua rede social, onde que a gente pode te achar. O meu Instagram é doutora DRA Iveline, IVELYNE, Radassi, RADACI, tá? Então, assim, também é fácil me encontrar no Instagram da Arte Fértil, tá? É Arte Fértil, tudo junto, ART, com T mudo, ponto reproducão, né? Reproducão.humana. E lá a gente tem algum material sobre fertilidade, já tem outros podcasts que a gente pode falar com as pacientes e tentar falar aquilo que elas estão desejando escutar, mas que ainda não tiveram a oportunidade de nos perguntar. Tá? Então... Muito esclarecedor, foi maravilhoso. Obrigada, muito obrigada, Ive. Bárbara. E é isso, você que tem mais de 40 anos, está desejando engravidar, quer muito ter um filho, saiba que ainda é possível. Essa jornada ela pode ser um pouquinho mais desafiadora, mas com acompanhamento adequado, de perto, com profissionais adequados, especializados, é possível sim conseguir o seu beta. Se você quiser me conhecer um pouquinho mais, meu Instagram é @barbara.caiado e ficamos aqui. Até o próximo episódio.